Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal Afya e do Whitebook. Bem-vindos a mais uma edição de check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. Estamos num novo formato com as principais notícias agrupadas por especialidade ou área de interesse. E no programa de hoje vamos falar sobre medicina de emergência. Primeira notícia: ácido tranexâmico intravenoso na hemorragia digestiva. Depois, intubação traqueal. Quais as evidências para o uso em casos de emergência? Uma comparação de salina e Ringer lactato em pacientes hospitalizados. Um estudo da segurança do uso de vasopressores em veia periférica em pacientes com choque séptico. E, por fim, o uso do ultrassom beira-leito na reposição volêmica em pacientes críticos. Primeira recomendação: ácido tranexâmico intravenoso na hemorragia digestiva, por Júlia Vargas. A gente sabe que o ácido tranexâmico, um agente antifibrinolítico, tem sido proposto como terapia em diversas situações de hemorragia na emergência, como por exemplo politrauma ou TCE. Mas os estudos em hemorragia digestiva são controversos e por isso foi feita uma revisão sistemática com meta-análise. 7 ensaios clínicos, 13.600 participantes. O ácido tranexâmico intravenoso reduziu em 36% a taxa de ressangramento e reduziu em 46% a chance de uma falha em conseguir hemostasia. Porém, não reduziu mortalidade e não reduziu transfusão. E os eventos tromboembólicos, um evento adverso, foi mais comum no grupo de tratamento. Por isso, ele não é uma terapia hoje de primeira linha para hemorragia digestiva, onde os métodos hemostáticos por endoscopia, o octreotide e a vasopressina ou terlipressina, seguem à frente dele como primeira escolha. Próxima recomendação: intubação traqueal. Quais as evidências do seu uso em casos de emergência, por André Japiaçu, intensivista. A gente sabe que a intubação é um procedimento difícil, que tem uma curva de aprendizado longa e grande chance de eventos adversos. Você pode não conseguir na primeira tentativa, em até 15% dos casos, pode haver hipoxemia em até 25% e hipotensão em até 40%, e todos estes aumentam o risco de parada cardíaca e óbito. Quem nunca no dia a dia do hospital não viu um doente ao tentar ser intubado acabar parando? O que você pode fazer para reduzir esse risco? Primeiro, melhorar a sua pré-oxigenação. Nós já temos 3 estudos controlados que mostram que a ventilação não invasiva reduz a hipoxemia e, consequentemente, o risco de parada cardíaca. Em um desses estudos, reduziu o risco de parada de 1,1% para 0,2%. Lembrando que o uso de VNI pode ser mantido até segundos antes da laringoscopia, mesmo após fazer a indução com sedativos. Segundo, a escolha de medicamentos pode ser importante. Etomidato e ketamina têm maior estabilidade hemodinâmica em doentes com choque, enquanto que o propofol está mais associado à hipotensão. O uso de bloqueador neuromuscular por emergencistas deve ser encorajado. Pacientes que não usam bloqueador têm uma taxa de sucesso na primeira intubação de 22% a 78%, enquanto que com bloqueador neuromuscular a taxa de sucesso sobe muito, para 72% a 95%. Além disso, há evidências na redução de complicações como hipóxia e complicações periprocedimentos. Por outro lado, o uso rotineiro de cristalóide vasopressor não necessariamente garante uma segurança completa, pois nos estudos não foram associados à redução de mortalidade. Por outro lado, uma recomendação pessoal: eu sempre deixo uma infusão de nora pronta, porque entre o doente fazer hipotensão e a infusão ficar pronta para uso, ele pode acabar parando. E a terceira intervenção é no ato de laringoscopia. O uso do videolaringo na primeira tentativa aumenta de 71% para 85% a chance de sucesso. Assim como você já intubar com o uso de guia, estilete ou do buge, aumenta em torno de 7% a 10% a chance de você conseguir intubação na primeira tentativa. Próxima recomendação: salina e Ringer lactato, um estudo que compara os seus efeitos em pacientes hospitalizados, por André Japiaçu, intensivista. A gente sabe que os cristalóides são a primeira linha para a reposição volêmica na emergência, enquanto que os coloides artificiais estão associados com maior risco de lesão renal aguda. Porém, uma das grandes discussões entre emergencistas, intensivistas e hospitalistas é a escolha entre salina 0,9%
antigamente chamada de soro fisiológico, e as soluções balanceadas, onde o Ringer lactato é o principal representante. A solução salina ela tem uma osmolaridade mais próxima do plasma, porém, concentrações de sódio e cloro mais altas, de 154 mEq por litro, e o seu uso excessivo está associado a hipernatremia, acidose hiperclorêmica e risco de diálise. André apresenta para a gente um ensaio clínico randomizado feito no Canadá, chamado Fluid Trial, publicado na New England. Foram 43 mil participantes com uma idade média de 58 anos e foram todos os pacientes admitidos em hospital, não necessariamente em choque. Metade das internações eram clínicas e metade eram cirúrgicas. O grupo da solução balanceada do Ringer e o grupo da solução salina 0,9% tiveram o mesmo desfecho, 20% de um desfecho combinado de morte ou readmissão hospitalar, a mortalidade em torno de 7% e a hemodiálise em torno de 0,5%. Ou seja, de forma geral, no hospital, você pode escolher uma solução ou outra. Porém, a gente tem evidências de cenários específicos. Por exemplo, doente que cursa com hipertensão intracraniana, há benefício na salina. Doente com choque séptico, no estudo CLOVER, tiveram menor mortalidade e menos desfechos renais, como diálise, se usou solução balanceada. Hoje, o Surviving Sepsis Campaign recomenda preferencialmente solução balanceada para ressuscitação volêmica na sepse e no choque séptico, especialmente quando grandes volumes são necessários. Próxima recomendação: vasopressores em veia periférica no choque séptico. É uma prática segura? Por André Japiaçu, intensivista. A gente sabe que a hipotensão pode rapidamente levar a uma parada e, por isso, ela é uma prioridade no ABCDE da vida, seja no ACLS, seja no ATLS. Quando a gente está em simulação, a gente pede acesso venoso, começa volume, põe amina. Isso parece rápido e fácil, mas na vida real é bem diferente. A demora para obter o acesso, um calibre reduzido, podem ser um problema. E se o doente ficar muito tempo em hipotensão, esperando o volume entrar, ele vai acabar parando. Por isso, em hipotensão importante, a gente deve começar precocemente a nora, para que rapidamente a pressão média suba. À medida que o volume entra, você depois vai retirando a amina. Mas será que numa veia periférica é seguro fazer? A gente já tem um relato de 16 mil casos na literatura, mas o estudo Clovers fez uma análise secundária. Dos seus 1.500 participantes, 750 receberam vasopressores nas primeiras horas de admissão. Desses 750, 84% por veia periférica e o restante em veia central. Ou seja, foram mais ou menos ali 700 doentes em veia periférica e só houveram 3 extravasamentos na veia, nenhum com úlcera nem necrose. Por outro lado, a taxa de complicações no acesso venoso profundo foi maior, em 14 dos 50 pacientes. E a mortalidade e suportes como ventilação mecânica e hemodiálise foram iguais entre os grupos. Desse modo, o Surviving Sepsis Campaign recomenda que você pode utilizar vasopressor diluído em veia periférica, preferencialmente na fossa antecubital, e por curta duração, por até 6 horas, depois você troca por um acesso central. Próxima recomendação: uso do ultrassom beira-leito na reposição volêmica em pacientes críticos, por Júlia Vargas, intensivistas. A gente sabe que o uso de fluido para reposição volêmica é muito comum na terapia intensiva, principalmente no choque. Mas o fluido é um fármaco e o seu excesso está associado à disfunção orgânica, como a congestão pulmonar e sistêmica. O ultrassom beira-leito na emergência é uma ferramenta importante, pois ao contrário da UTI, o doente muitas vezes não está com PA invasiva para calcular o delta-PP, nem com monitorização hemodinâmica invasiva. Na emergência, esse ultrassom beira-leito vai ver congestão pulmonar pela linha B, vai ver o diâmetro da veia cava inferior e sua variação respiratória e vai ver a função ventricular. Ele também auxilia na avaliação da congestão esplâncnica através do Vexus, que além da cava, olha o Doppler da hepática e o Doppler da renal. E por fim, se for um médico mais experiente no ultrassom beira-leito, ele pode ir no trato de saída do ventrículo esquerdo no eco, calcular o VTI do trato de saída e estimar o débito cardíaco. A gente sabe que na elevação passiva das pernas, um aumento desse débito estimado acima de 10 a 12% indica que o doente é fluido responsivo, ou seja, se tiver choque ou uma perfusão, ele pode responder favoravelmente à infusão de fluidos. Se você quiser se aprofundar nesses assuntos e se manter atualizado, você já sabe, portal.af.com.br. Um abraço e até a próxima!